Pessoal, se liga só nessa entrevista da doutora Fran. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda! No Giro Ambiental de hoje, nós vamos analisar juntos aqui, eu e você, uma sequência de casos que tem surpreendido cientistas, biólogos e pesquisadores. Animais marinhos, muitos deles exóticos, pouquíssimo conhecidos pela maioria das pessoas, têm aparecido em locais onde não apareciam antes ou em frequências inéditas. Como é o caso, começando aqui esses casos, do peixe-leão, uma espécie invasora e venenosa desse animal exótico, tem aparecido no arquipélago de Fernando de Noronha desde dezembro do ano passado. Quem tem feito a captura e tem estudado sobre isso é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Hoje nós contamos com a ajuda da bióloga Francine Elias Pieira para desvendar esses e outros casos da natureza. Ela está aqui com a gente de forma remota ainda devido à pandemia, mas, Francine, estamos intrigados porque esse é um dos casos que nós separamos aqui, porque a gente está curioso para saber o que acontece com esse peixe-leão. Ele tem aparecido por quê? Seja bem-vindo ao Giro Ambiental. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite novamente para estar aqui. Pena que sempre vai falar de uns temas um pouco tristes, né? Mas o que está acontecendo, o que vem acontecendo já faz muito tempo, é que principalmente o ser humano traz essas espécies exóticas para os ambientes que não são delas, né? Por isso o nome espécies exóticas ou invasoras e tudo mais. Essas espécies, o do peixe-leão, por exemplo, ele é nativo da Indonésia. Ele foi levado para a Flórida e lá da Flórida se espalhou para o Caribe, do Caribe está chegando em Fernando de Noronha. Na verdade, são duas coisas diferentes, né? As espécies exóticas são essas trazidas pelo ser humano, por exemplo, essa do peixe-leão provavelmente foi trazida da Indonésia para a Flórida, por ser um peixe, até um peixe bonito, tudo. Porém, no lugar que ele vive ali, na Indonésia, ele tem predadores. Na Flórida, provavelmente não tem predadores, e aí os animais, né, não tem quem come ele foi se espalhando, ele foi se reproduzindo, se espalhando, só que como ele é venenoso também, ele acaba destruindo o ambiente que ele está, que não era o lugar dele. As espécies invasoras normalmente são aquelas trazidas por acaso, muitas vezes em águas de lastros de navio, né, que saem, por exemplo, o coral-sol. O coral-sol é uma espécie que foi trazida ao Brasil por água de lastro. Então, o navio saiu ali da Ásia, trouxe a água de lá até aqui no Brasil, quando chega aqui eles têm que liberar essa água, e aí, como também não tem predadores para o coral-sol, e ele também é venenoso para as espécies marinhas, ele acabou se reproduzindo, e ele se reproduz muito rápido, e aí sim invadiu o local. Uhum. E esses peixes, peixe-leão, ele oferece um risco para a saúde humana, Francine? Como é que fica a nossa relação com esses animais? Na verdade, o peixe-leão, ele tem os espinhos com veneno, né? Acaba dando uma urticária, tudo, mas ele em si não é venenoso, tanto que a carne dele tem várias receitas no Caribe que usam a carne do peixe-leão e tudo mais. O problema é que, como a gente também não conhece, às vezes os mergulhadores estão na água, tudo, podem bater sem querer no espinho e tal, e aí podem se machucar. E, claro, que tem esse veneno, né, que não é letal, mas pode causar problema para o mergulhador, principalmente. Vamos seguir aqui nos nossos casos curiosos de animais que têm aparecido por aí, ainda falando desse mundo da biodiversidade, Francine.
No início de agosto, um tipo de molusco conhecido como dragão azul foi encontrado por um salva-vidas na praia de Jaguaribe, em Salvador. Esse, ao contrário do peixe-leão, não oferece perigo, né, ao ser humano, apesar da gente já ter entendido aqui que não é um perigo tão direto assim. Ele tem sua própria presa, ou seja, ele é um predador das caravelas e não é totalmente raro no Oceano Atlântico. Mas, segundo o IBAMA, aí sempre tem um mas, né, foi a primeira vez que ele foi registrado nas praias da Bahia. Algum fenômeno específico, Francine, que tenha feito com que ele tenha sido visto no litoral baiano? O que houve? Bom, a gente está vendo uma mudança muito grande nas correntes marinhas, nos ventos, né, atmosféricos, que também influenciam nas águas do oceano e tudo. E pode ser, ainda também, nesse caso, não se tem um estudo específico, mas as hipóteses são de que ocorreu essa mudança de correntes e esse molusco acabou chegando na Bahia, né? Porque esse molusco, ele fica nadando, ele vai com as correntes para onde levar. Então, provavelmente, por isso que ele acabou chegando na Bahia. E também tem a outra hipótese de que ele pode ser ali da Bahia, porém, muitas vezes não tinha o registro, né? Não tinha o registro por conta de muita poluição das pessoas ali na praia e tal. E agora não, né? Agora deu uma limpada, teve um tempo, né, que ficou sem pessoas na praia, então ele conseguiu aparecer e também com as redes sociais, toda hora aparecendo e tirando fotos e tudo, pode ser que tenha trazido essa notícia. Se a gente for considerar a primeira hipótese, Francine, caso tenha sido uma corrente marítima, né, que tenha trazido esses animais, esses movimentos são comuns no oceano, de simplesmente depois de um período de, sei lá, vamos pensar em séculos, um animal simplesmente migrar devido a uma mudança aí na corrente marítima, isso é comum historicamente falando? Olha, como eu falei, né, as correntes, elas carregam sim os organismos, né, já faz milhares e milhares de anos a gente sabe que elas não ficam paradas, até uma ajuda para baleias, para tartarugas fazerem a migração. E o que pode ter acontecido é isso, de ter mudança nas correntes, que está começando a ter essa mudança, né, em algumas correntes, e trazer esse animal para um lugar que ele nunca tinha chegado, né? O que acontece é que ainda a gente não conhece tudo do oceano. A gente conhece 5% do oceano. Tanto que não faz 10 anos que saiu uma pesquisa até de um cientista brasileiro que descobriu que existiam espécies do mar profundo da Antártica no mar profundo do Brasil. Espécies de pepinos do mar, por exemplo, né? Por quê? Porque eles têm uma larva. Quando nascem, eles são larva, e aí essas larvas são levadas pelas correntes. Mas isso demorou para se descobrir, porque se achava que a Antártica era totalmente isolada, que as espécies que ocorriam ali só ocorriam ali. E aí, quando foi se estudar o mar profundo mesmo, e comparar entre o mar profundo da Antártica com o do Brasil, e aí se encontrou essas espécies. Né? Então, é o que eu falo, a gente ainda tem muito que estudar, que aprender, e muitas vezes a gente está acabando com um lugar que a gente ainda não sabe o que tem. Exatamente, esse é um ponto importante. E, aliás, isso me faz lembrar daqueles vídeos sensacionalistas, né? Você, enquanto bióloga, já deve ter se deparado com vários, né, Francine? Aqueles vídeos que a gente entra no YouTube, encontrado ser mitológico no fundo do mar. Fiz uma viagem, aí tem ali, de repente, um susto, né? Uma sereia, seria um ser, um alienígena. Não tem nada disso, né? Vamos estragar a graça de quem acredita nisso. Não, às vezes é assim, às vezes até aparece, né? Encontrados seres estranhos, seres nunca vistos, criaturas, às vezes até criaturas horrendas.
Aí, quando você vai olhar, é um bicho que eu, por exemplo, eu estudo esses organismos que vivem no fundo do oceano. Então, tem muitos que eu vejo, criatura, eu olho assim, eu falo, nossa, é um poliqueta, nossa, é um anfípoda. Eu dou nome para, né? Pode ser uma espécie diferente que a gente ainda não conhece, mas o grupo em si, por exemplo, não é uma criatura totalmente estranha que nunca foi vista. É uma espécie diferente. Essa criatividade, né, no mundo da internet, para acreditar em sereia é 2 minutos. Vamos lá, Francine, temos mais um caso aqui, o último que nós separamos para a gente debater, que ficou muito conhecido e que preocupou também muito, tem preocupado os médicos e a comunidade científica, que são os registros de síndrome de RAF, conhecida como doença da urina preta, muita gente já deve ter ouvido falar, que tem sido ligada ao consumo de determinados peixes ou crustáceos. De acordo com o Ministério da Saúde, essa doença é causada por uma toxina que pode ser encontrada em peixes como o tambaqui, o badejo, a arabiana ou também na lagosta, o lagostim e o camarão, e que deixa a urina com coloração escura, além de provocar dores musculares e insuficiência renal entre 2 e 24 horas após a ingestão. Amazonas, Bahia, Ceará e Pará foram os estados que até o momento registraram esses casos. O que é que se fala sobre isso em questão de desequilíbrio ecológico, Francine? Isso está ligado a uma desordem ambiental ou não? Na verdade, essa doença ela é causada por uma toxina, como você falou, mas essa toxina vem do armazenamento errado dos peixes, né? Então, claro, pode ser também da alimentação dos peixes, pode vir de alguma alga, então sim, pode ser alguma alga que está em algum local poluído, tudo que traz essa toxina. Mas o caso maior é quando acontece o armazenamento errado da carne, né, do peixe, e aí não tem como, não adianta cozinhar, não adianta assar, que não vai acabar com a toxina. Eu acho incrível, incrível não, né? Não é uma coisa boa, mas toda vez que a gente vem aqui no Giro Ambiental falar de alguma coisa relacionada à natureza ou animais, sempre tem a mão do homem no meio. Francine, já reparou nisso? Então, eu vou falar mais uma espécie, né? Ela não é aquática, mas tá no ambiente que eu conheço, né? Que eu trabalho, que é a Antártica. A Antártica tem duas plantas que dão flores, que são nativas ali, mas hoje em dia já tem uma gramínea exótica na Antártica. Hoje em dia já faz alguns anos até que tem essa gramínea. Já tem moscas invadindo ilhas subantárticas. Ratos já invadiram ilhas subantárticas, que eles comem pinguins, comem filhotes de outras aves nas ilhas, e tudo isso foi levado pelo ser humano. A gente sempre dá um jeitinho de estragar, né? Ai, ser humano sempre estragando alguma coisa. Francine, aliás, para a gente encerrar, você falou da Antártida, queria deixar o espaço aberto para a gente finalizar aqui, para você divulgar o seu canal no YouTube. Para quem não conhece, a Francine é a idealizadora do canal Gelo na Bagagem, em que ela compartilha conteúdo muito legal sobre biologia marinha, sobre animais que habitam, né, os oceanos. Eu, particularmente, já estou inscrita já há um bom tempo, eu gosto muito. Então, fica à vontade, Francine, para o pessoal conhecer o seu trabalho. Obrigada. Então, como você falou, né, o canal Gelo na Bagagem no YouTube, com vários vídeos sobre a Antártica, e tem também o Instagram com notícias, sempre postando curiosidades e tudo, onde também eu posto quando eu lanço os cursos e tal. E o Instagram todos os dias tem post novo, e o YouTube tem vídeo de quarta e sexta-feira. Legal, fica a dica final, até porque revolução, transformação, cuidado com a natureza começa com conhecimento e informação. Francine, obrigada pela sua participação mais uma vez, que você já esteve aqui com a gente alguns meses atrás, né? Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, mais uma vez. Então, essas foram as dicas de hoje. Se você tem alguma dúvida
ou alguma pergunta sobre alguma notícia que você viu, um desses animais exóticos, manda pra gente, quem sabe a gente não pode te ajudar a verificar. O que não pode é compartilhar fake news e desinformação, nada de sensacionalismo, é informação. A TV Câmara Campinas agradece a todos por mais essa edição. Eu e Francine lá na Antártica e eu aqui na TV Câmara Campinas, nos despedimos e até a próxima. Tchau, tchau.